Cara, você falou da Copa de 2010. Tem um quadro mais pra frente que a gente vai falar sobre coberturas e tal, mas essa em especial. Eu tenho a sensação, não sei se você concorda comigo, que tanto essa de 2010 e talvez a do Brasil foram as últimas Copas diferentes que a gente teve. Eu sinto que depois disso elas ficaram meio, até por conta dos estádios, do envelopamento que a FIFA coloca nas coisas, meio padronizadas, assim. Faz algum sentido, principalmente você que tava lá? Ela faz sentido. Então, pra mim, ela já era muito diferente por ser a minha primeira que eu fui, né? Eu estive em 3 Copas em loco, a de 10, a de 14 e a de 18. Em 22 eu não fui, eu fiquei aqui e comentei daqui. Então, pra mim, obviamente, ela teve menos graça, mas eu imagino. E 10 tem esse gostinho de ser a primeira, né? Mas são muito diferentes, porque as Copas de 10, de 14 e de 18, assim como será a de 26, elas eram territorialmente muito grandes. A África do Sul é um país imenso. Brasil, então, Rússia, absurdo, e agora nós vamos ter 3 países grandes recebendo a Copa. Então, o Catar, ele foi uma Copa numa ilha, né, cara? Assim, completamente diferente de tudo isso. Eu falo que foi um parque de diversões, né? Era tipo um monte de É, estádio em volta numa cidade exatamente, ali. exatamente. Então eu acho que não tinha uma identidade assim, porque você tem muitos Brasis dentro do Brasil. Uma coisa é você jogar em Porto Alegre, uma coisa é você jogar em Natal, em Manaus, e a Rússia é a mesma coisa, e a África do Sul também era assim. Então eu acho que elas tinham uma identidade muito marcante. Assim. Acho que de toda forma o futebol corre esse risco, ele está enfrentando essa coisa da padronização, né, dos estádios mesmo que você vê um jogo hoje do Campeonato Brasileiro, você consegue diferenciar, mas aquele público que não vê com tanta frequência, imagina um público que tem um contato com o Brasileirão igual nós temos com a Premier League, por exemplo. Sei. Não nós, né, que Sim, somos sim. vorazes consumidores, mas o público médio tem. Ele liga na TV, ele demora para identificar qual estádio é aquele, né? Com Se é certeza. o Anfield, se é o Old Trafford, se é o Emirates. Talvez a gente daqui a pouco passe por uma coisa parecida. O cara liga a TV e fala, essa é a arena do Corinthians ou a arena do Grêmio? Entende? Mas eu não sei te dizer. Para mim é uma coisa muito clara, mas é muito pessoal. Essas Copas foram muito especiais porque eu estive pela primeira vez e vi a identidade de cada local, de cada estádio e a história que a gente pesquisa, né? Especialmente na Rússia eu fiz muito deslocamento. No Brasil também, mas o Brasil é o Brasil. É. Né? Você já entende muito mais. A Rússia é um país muito difícil. Você sabe o que esperar também, né? Numa viagem no Brasil, eu acho. Claro, claro. E a comunicação, né? Na Rússia era muito difícil de comunicar, era muito difícil ser entendido. Então, é um desafio também, não deixa de ser gostoso. Mas eu acho que faz sentido, sim. Não sei se foram as 2 últimas. Eu acho que a da Rússia também não foi tão padronizada A assim. da Rússia eu achei principalmente a questão dos estádios, assim, né? O do Brasil eu acho que começou a ficar muito quadradinho, assim. O da Rússia foi muito parecido com a do Brasil e depois ficou tudo muito parecido. Achei a África do Sul tinha uns estádios muito loucos, assim, diferentes e tal. Sim. Talvez o Catar tivesse um ou outro, aquele lá de... O que era desmontável, né? O Lego. Esse aí eu achei louco. Esse aí é um pouquinho diferente, assim. Acho que no geral. Mas falando da cobertura em si, é o momento mais legal, é a coisa que eu mais sonho de fazer. É cobrir uma Copa do Mundo, ou estar numa Copa do Mundo, como eu estive no Brasil, que eu fui como torcedor, já foi incrível. Foi a que eu mais curti, disparado e, pô, com 7-1 e tudo, né? Você tava lá? Não, graças a Deus não. Mas eu fui nos jogos aqui em São Paulo e, puta, foi sensacional. Mas é o momento mais legal, assim, da carreira de jornalista, talvez? Difícil pensar em outro que se compare. Tem muitos momentos legais. Eu vivi, eu tô falando por mim, né? Eu acho que cada um tem uma sensação. O cara que trabalha com esporte olímpico, a Olimpíada é o suprassumo do cara. E eu, assim, gostaria muito de poder cobrir uma Olimpíada sem estar no futebol, né? Porque a que eu fui aqui no Brasil, eu tava com a seleção brasileira de futebol. Sei que a gente vai falar mais disso mais pra frente, mas acho que é. Acho que é porque é a mesma, assim, você foi selecionado também ali num grupo muito menor, em que você tem muito mais gente que poderia, que merecia, que trabalha bem o suficiente para estar ali, mas por alguma razão as pessoas te escolheram. Então é uma conquista, é especial. É emocionante. Eu chorei algumas vezes cobrindo Copas no Brasil, na abertura, quando toca hino, quando tocou o hino da África do Sul na abertura da Copa de 2010. É muito emocionante, porque a Copa do Mundo está muito ligada a
a identidade mesmo das pessoas, o que elas são culturalmente, qual é a origem. E acho que tem os dois lados, né? Fazer uma Copa na Alemanha, como foi 2006, por exemplo, logisticamente deve ter sido muito mais fácil, né? Você saía de uma cidade para outra num trem, chegava muito fácil, conseguia rodar, tinha acesso a tudo, tudo era absolutamente bem desenvolvido. Em 6 horas você atravessa o país inteiro. Eu adoraria ter estado lá, assim, para o meu trabalho teria sido maravilhoso. Foi um perrengue cobrir as outras, especialmente a da África. Mas, por outro lado, é muito mais rico, você descobre muito mais coisas, você... É um período da minha vida assim, que eu acho que eu mudei muito estando lá. Muito. 47 dias na África foram muito modificadores para mim. Em que sentido? Pô, cara, no sentido de ver... A gente lê muito e aprende muito sobre muitas coisas da história, mas quando a gente começa a ter algum contato mais palpável com aquilo, é muito diferente. Então, ver que o racismo na África é muito forte, muito mais forte que o daqui, que também é muito forte, mas assim, muito declarado. A desigualdade é muito gritante, as coisas esberram na sua cara, a insegurança das pessoas, tanto de um lado como do outro da cidade, tanto do lado rico como do lado pobre, do lado negro, do lado branco, existe uma separação muito forte. Existem muitas falas carregadas de um preconceito assim, que eu falo, né, que preconceito a gente está sendo bonzinho com as pessoas, né, porque depois de tanto tempo vivendo isso, é um conceito que as pessoas têm. O preconceito ele pode ser confundido até com uma certa ingenuidade. Sim, né? Eu sim. não conheço aquela situação e o estou... preconceito, né? Antes de você... Mas ali é um conceito cruel, maldoso. Enraizado mesmo. Né? Exatamente. E eu passei por assim experiências muito, muito marcantes ali. Vou te citar uma, por exemplo. Eu chegava no centro de imprensa, centro de mídia ali de Joanesburgo, que era a minha base. Eu saí de lá em alguns momentos, mas era onde eu fiquei quase todo o tempo. Toda cidade tem um centro de imprensa anexo ao estádio. O de lá era o maior, porque, enfim, era a principal sede e tudo mais. E os voluntários que eram sul-africanos eram basicamente todos negros. E aí eu entrei um dia no centro de imprensa, dei bom dia. Bom dia. Para os 2 que ficavam na porta. Eram 2 negros voluntários sul-africanos que ficavam meio que recebendo a gente, assim. No segundo dia eu dei bom dia. No terceiro dia eu dei bom dia e fiz uma brincadeira. No quarto dia eu dei bom dia e estendi a mão, porque eu falei, pô, eu vejo esses caras todo dia. E eles me dão bom dia, eu dou bom dia para eles. Eu já vi o nome deles na credencial ali. No quarto dia eu dei a mão. Quando eu dei a mão assim, eles não reagiram. E na hora, como você não está acostumado com isso, você demora segundos, mas demora para perceber o que está acontecendo. E aí eu percebi o que estava acontecendo. E quando eu percebi o que estava acontecendo, eu dei um abraço. Já vão quebrar o gelo de vez. E um deles ficou emocionado, assim. Porque, na verdade, era um branco dando um abraço neles. Então, assim, as coisas são muito gritantes na sua... E todo mundo, os brancos locais te espalham muito medo. Não vai ali. Não vai ali que é perigoso. Não vai ali que, olha, lá eles matam quem é branco. Como se os assassinos fossem eles, né? E não as vítimas. Então, assim, foi um período muito, muito marcante para mim. Assim, eu sou muito grato por ter vivido, porque eu acho que me mudou, me ajudou a me transformar assim, como ser humano. Foi a sua maior experiência fora do Brasil? Sem dúvida nenhuma. E de tempo também, assim, porque pô, são muitos dias, né, que você fica... Eu já fiquei mais. Na Rússia eu fiquei mais tempo fora. Eu não fiquei mais tempo na Rússia, mas somando toda a cobertura, que foi Teresópolis, Londres, Liverpool, Viena, e aí só depois a gente foi para a Rússia, porque o Brasil jogou amistosos em Liverpool e em Viena. Deu mais tempo, assim. Entendi. Mas foi a primeira, assim, né, que ficou... quase 50 dias, assim, né? Deu 48, 47, 48, alguma coisa assim. Até então, a trabalho, eu nunca tinha ficado tanto tempo fora. E é, obviamente, uma pressão gigantesca, né? Você precisa produzir todo dia, tem dificuldade de deslocamento. Eu não estava com a seleção brasileira, eu tinha que fazer adversários da seleção, só que eu não tinha mobilidade para ir o tempo inteiro até eles. Então, assim, Portugal, por exemplo, treinava... Portugal estava no grupo do Brasil, né? Brasil, Coreia do Norte, Costa do Marfim e Portugal. Portugal treinava numa cidadezinha chamada Mahalisburgo.
que ficava a 150 quilômetros, 140 quilômetros. Não dava para ir de outra forma que não fosse de carro. Eu não tinha um carro para mim. Então, às vezes à noite a gente chegava, deitava na cama, pegava o computador, abria a agenda do dia seguinte. Aí a gente tinha um celularzinho daqueles maiores, né, da época, e eu salvava o telefone de todos os jornalistas brasileiros que estavam lá e eu começava a ligar. Amanhã Portugal vai treinar não sei aonde, está de carro, não tá? Pô, vamos lá, a gente racha gasolina, não sei o quê. Daí a pouco a gente formava um grupo de 5 pessoas e ia, ou de 2 pessoas, mas enfim, eu precisava de alguém que tivesse o carro. Então, era cansativo, assim, porque você não tinha muita certeza do que você ia fazer no dia seguinte e tal, mas felizmente deu tudo certo. E trabalhando no horário do Brasil, né? Que muita gente esquece disso, né? No horário, exatamente. Porque você tá lá vivendo no horário da África do Sul, mas você tá... Você vive 2 horários, não tem como. Não tem como. Você vive 2 horários. Imagino, pô, do Japão, do Catar, deve ter sido muito mais... O Catar foi igual à Rússia, né? O fuso era o mesmo, 6 horas, se eu não me engano. Né? Japão, eu nunca fiz uma cobertura grande. Tá louco. Aliás, eu nunca fui ao Japão, né? Eu fui à China fazer jogo da seleção, mas aí você fiquei lá uma semana, 10 dias, né? Você se adequa. Gostou desse corte, né? Então faz o seguinte, deixa o seu like, se inscreve no canal e assista ao episódio completo que tá aparecendo aqui na sua tela. Espero o seu comentário por lá para saber o que você achou desse papo completo.